A gente bota os nossos anjinhos na escola. Porque a gente tem aquele coração quebrado. A gente leva a criança para a escola e aí, quando a gente começa a sair, vem aquela choradeira. Não quero ficar, mãe, fica comigo. E a gente sabe que tem que educar eles para se independizar, afinal a gente está educando os filhos. Daí, como é que a gente faz? A gente tem que super proteger no colégio ou de repente dizer, não, até aqui eu sou tua mãe, agora dali para adiante é com a professora. Como é que a gente consegue transmitir essa passagem para eles? Bem, eu acho, em primeiro lugar, que quando ocorre isso, quer dizer, quando a criança vai para o colégio e fica chorando demasiadamente, é porque existe algum problema de relacionamento entre a mãe e a criança ou entre os pais e a criança. É muito comum que a criança no primeiro dia, no segundo dia, ela tenha dificuldade de se adaptar porque ela está num mundo diferente, com pessoas diferentes, tudo isso. Mas isso é um processo normal. E às vezes, então, em alguns colégios a mãe fica junto, em outros a mãe deixa, a criança chora um pouquinho, de repente ela começa a distrair, porque a criança, Nick, ela é muito assim, quer dizer, ela está chorando, mas de repente você dá um brinquedo para ela, já esquece daquilo, começa, então basta que ela seja bem estimulada e que o ambiente dela seja adequado, tudo bem. O problema é que em algumas escolas, somente em escolas onde as crianças são menores, o que acontece é que quando a mãe chega para entregar a criança, já tem 5 crianças berrando. Aí chega mais uma, é a sexta, chega... Então aí fica um coro de criança berrando. Aí tem 2 professoras, elas não sabem o que fazer com tanta criança berrando. Então eu acho que aí deveria ser, por exemplo, cada dia, primeiro chegam as crianças que não choram. Depois, cada dia, uma que chora até que ela se adapte. E depois, gradativamente, a outra criança, uma de cada vez, até que todas se adaptem. Porque senão a confusão realmente é muito grande. Já a propósito que a gente está falando, né, em criança em idade escolar, eu gostaria de saber agora a sua opinião como pediatra com relação a esses diversos jardins de infância, essas escolinhas maternais, esses berçários que proliferam. Eu nunca vi uma cidade para ter tanto, porque bastou de repente uma portinha lá, tá, berçário infantil, escola infantil, é Pequeno Príncipe, é Pequeno Polegar, é pequeno isso, é pequeno aquilo, é gafanhoto, Qual é a sua opinião como pediatra com relação a esses estabelecimentos? Bem, a minha opinião é a seguinte: o que a gente diz como pediatra e nas nossas reuniões científicas, o que se comenta muito hoje, o que se chama é de estacionamento de criança. Então a gente não diz que é berçário, que a gente diz que é o estacionamento da criança, onde a mãe chega, encosta o carro e deixa a criança. A gente vai trabalhar. Então é o estacionamento de criança. E é isso que está proliferando pelo Brasil todo, em todas as cidades. E isso é terrível. Por quê? Primeiro, porque não existe uma infraestrutura adequada na maioria desses jardins. Em segundo, o pessoal que trabalha não é preparado adequadamente. Em terceiro, as escolas que abrem e estão proliferando têm basicamente como único objetivo o ganho de dinheiro. Como consequência, você tem um amontoado de crianças estacionadas uma do lado da outra e crianças doentes. Então, a gente fica no consultório amarrado, porque a gente tem uma diferença muito grande entre a criança que fica em casa com a mãe e aquela criança que desde os primeiros meses vai para o jardim. Aquela que vai para o jardim está no pediatra toda semana, porque quando ela cura o resfriado, ela pega uma sarna. Quando ela cura da sarna, ela pega um piolho. Quando ela cura o piolho, ela pega a diarreia. Quando ela cura a diarreia, ela pega uma pneumonia. E assim ela vai. Isso quando ela não acumula 2 ou 3 doenças separadas. Aí a mãe diz, doutor, mas a minha filha não está. Eu falei, então, a senhora tira a sua filha do colégio, coloque em casa e cuida que a sua filha vai diminuir 90% das doenças que tem. Então, o que a gente tem é um processo de doença, quer dizer, nada mais é isso do que um monte de crianças ficando doentes precocemente, um monte de crianças expostas, tá? Quer dizer, não tenho condições de falar se existe uma fiscalização da Secretaria da Educação. Eu queria lhe perguntar se o senhor, como pediatra, sabia quem é que tem que fiscalizar ou quem é que fiscaliza? A Secretaria da Educação, tá? Agora, não sei te dizer se realmente há uma fiscalização ou não há. Não posso dizer, não vou afirmar levianamente aqui. Eu só posso dizer as consequências. E as consequências são essas. Então, eu vejo mãe lá no meu consultório de todos os berçários. A mãe perguntou, indica um. Eu falei, realmente eu não boto a mão no fogo nem por nenhum, apesar de ter meus filhos em um. Eu não boto a mão nem no que meu filho está, tá? Porque minha filha chega em casa também com sarna, meu filho fica na escola uma semana, já volta resfriado, eu tenho que deixar ele um mês em casa, aí ele melhora, vai para lá de novo, acontece a mesma coisa. Então, até que comercialmente para nós seria ótimo que proliferasse. Agora, que é triste as mães e as crianças hoje estarem com tanta doença, tá? Desnecessariamente por causa disso. E isso é consequência, não sou machista, Nick, pelo amor de Deus, da emancipação da mulher que abandonou a maternidade, tá? E saiu de ombro a ombro, de lado a lado com o homem na disputa do mercado de trabalho. Acho válido
e não admitiria jamais moral conviver com a minha esposa se ela não trabalhasse fora. Agora, nos primeiros meses, e principalmente no primeiro ano de vida, a mulher deve fazer uma opção pela maternidade. Ela deve ficar em casa, cuidando do filho, dando o seu seio. Depois do primeiro ano, do segundo ano, então, ela tem o direito de voltar à vida. Agora, a mulher ganha neném. 2 meses depois, já está no serviço. Às vezes, acontece que a criança está doente. Vai no meu consultório e diz assim, eu vou te dar um atestado. Eu falo, não, eu não quero atestado. Eu não vou faltar no meu serviço, não. Tá? Mas, não, vou mandar para o berçário. Então, as mães nem querem ficar em casa com as crianças doentes. Elas querem até se livrar. Não, manda para o berçário, não dá para mandar para o berçário. Quer dizer, esse problema realmente é sério e existe aqui em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e em todo o Brasil. Na minha opinião, pessoal, eu nunca vi uma cidade com tanto maternal, com tanta escolinha dessas como aqui. Nunca vi mesmo, assumo o que eu estou dizendo, nunca vi. É uma coisa assim, tem rua, agora a gente passa de ônibus aí, vem do centro até aqui o Pantanal, vai ver quantos que vocês vão encontrar. É gafanhoto abrindo ali numa esquina, é pequeno polegar na outra esquina. Para mim está mais fácil abrir um maternal do que botar uma quitanda para vender tomate. Pois é, eu queria dizer para você, quando você falou que isso não era machista, eu acho que isso não é uma posição de machista, eu acho que isso é uma posição que, inclusive, a mulher, hoje em dia, ela tem que assumir. Eu acho que a grande vantagem da medicina moderna, a grande vantagem dos tempos modernos, é que nos dão a opção de ser ou não ser mãe, coisa que antigamente a gente não tinha, porque não tinha a pílula, já era muito mais difícil o controle da natalidade, então a gente não tinha opção. E a pressão social, quer dizer, casava e imediatamente tinha que ter filhos. Hoje a gente pode optar. Agora, no momento que a gente se opta, e eu acho que nesse ponto eu sou mãe coruja, a maternidade é uma responsabilidade que não se pode passar para ninguém. É única, exclusiva, e acho o seguinte, que se a mulher opta por ser mãe, ela é responsável por aquela criança, até a idade em que a criança pode começar a conviver num universo maior, que não é o universo dela dentro de casa. Essa é a minha opinião. Mas o que eu queria saber é o seguinte, a opinião do pediatra. Vocês agora, eu não queria falar nesse negócio de maternal, porque eu também tenho um monte de coisa a falar, mas eu quero falar o seguinte, qual é melhor? Vamos supor, a mulher partiu para o trabalho, certo? Quer dizer, ela... Infelizmente os valores estão todos mudados, a maternidade é um ônus para a mãe, mas não é mais alguma coisa que a satisfaça internamente, ela só vê tudo não é mais como... padecer num paraíso, né? Hoje é só padecer, o paraíso foi tirado. Então eu queria saber o seguinte, muitas vezes a mãe quer ficar em casa, mas pelas condições de vida e por essa ânsia de comprar, porque se não tem tudo que todo mundo tem, ela não é uma pessoa feliz, ela parte para o mercado de trabalho. No momento que ela parte para o mercado de trabalho, ela tem um problema, ela tem o filho. Muito bem, o que ela vai fazer? Ou ela deixa o filho com uma empregada, porque aqui no Brasil o avanço da mulher é só para quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro tem que continuar cuidando de filho dos outros. Bom, então deixa com uma empregada, bota o nome de babá, enfermeira, o que quiser, uma empregada. Ou ela leva para um berçário. Eu estou falando do nenê. Agora, o que é melhor? Deixar a criança em casa com alguém absolutamente despreparado, para ser uma babá, uma empregada, ou se colocar numa escola que pelo menos já tirasse as informações, tu sabe que tem uma professora, pelo menos ela tem alguma instrução, sabe o que fazer, ou deixar em casa com alguém despreparado. O que é melhor para a criança? Olha, eu não sei dizer o que é melhor. Eu sei para dizer para colocado dessa forma como a gente colocou, melhor seria... Não pode, não, mas não é melhor, nem pior nem melhor. Vou te contar 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, tinha uma criança que a mãe saía, a criança dormia a tarde toda, chegava dormindo, não dormia. Aí foi descobrir, a mãe saía, a empregada pegava, ligava o gás, botava a criança no botijão de gás e a criança cheirava o gás e a criança dormia. Segundo caso, um paciente meu, a criança não evoluía, não crescia, não ganhava peso, não engordava. A mãe dizia que a criança chorava o dia todo e a criança não ia para frente. Aí depois de 3 meses foi descobrir que a empregada comia a comida da criança toda, tomava o Nescau da criança, tomava o leite da criança, e a criança passava água, e a criança foi se desfiando, se desnutrindo, tá? Esse é um caso. Agora, esse é um... Essa história trêmica, eu digo, como é que alguém pode fazer isso com uma criança? Eu com 10 anos de idade me botaram a cuidar de um sobrinho que tinha 3 meses, né? E ele via chorando, então eu pegava ele no colo assim, virava ele com a carinha pro sol, que daí ele não conseguia olhar e pegava no sono. Ai, meu Deus, que tio ou ficar em casa correndo um risco desse, ou vai para a escola pegando uma série de doenças. Aí, eu acho que cada mãe tem que medir o despreparo da empregada e a opção do maternal, porque também nem toda mãe tem condição de dar um maternal de melhor condição. Tá? Então, cada caso e cada pessoa, cada família tem que estudar o seu caso e ver o que é menos ruim. Porque bom mesmo é ficar com a mãe. Eu acho que, eu sou fã de criança perto da mamãe. Do maternal em diante. Nós vamos lá adiante. Agora eu quero saber uma coisa. O que pode... O senhor falou há pouco o seguinte, que uma criança que chora quando vai para o colégio é porque ela tem que não tem um relacionamento legal em casa.
Mas não pode ser assim uma insegurança que essa criança tem, que não é realmente o problema do contato dela com os pais, que é o problema. Mas então, é isso que eu estou dizendo para ti, quer dizer, se a criança vai para a escola e chora demais, quer dizer, ela não chora demais só na escola, ela chora demais quando vai para o consultório, ela chora demais quando vai para a rua, ela chega no calçadão e faz escândalo, se joga no meio do calçadão, e pede, faz birra e bate na mãe, entende? Quer dizer, isso é uma coisa que, se tem alguma coisa que me revolta no consultório e que me sobe, entende? Me sobe o sangue, é ver uma criança de 2 anos, Nick, batendo na cara da mãe no consultório, agredindo a mãe, e a mãe fica quieta. Eu falei, a senhora não pode fazer isso. Ah, doutor, é coitadinha. Mas que coitadinha, que valores são esses que uma criança de 2 anos, que só tem praticamente instinto, agride uma mãe cuja função é transmitir amor através da educação e da disciplina. Então, se a mãe, na primeira vez que a criança tentar fazer isso, só levantar a mão, fazer uma cara feia e dar uma palmada na bundinha da criança, jamais essa criança voltará a tomar essa atitude e vai passar a respeitar a mãe. Por quê? Porque a criança aprende desde cedo, desde os primeiros meses, a saber que aquela pessoa que olha com carinho, mas que às vezes também deixa ela chorar e às vezes também dá uma palmadinha, não com raiva, mas quando é necessário, ela aprende que a pessoa que faz isso, no caso a mãe, faz isso por amor. E a criança passa a gostar muito mais desta mãe com essa atitude do que daquela mãe que, inadvertidamente, por insegurança pessoal dela, joga a insegurança na criança e passivamente aceita que a criança bata nela. Então eu acho que é muito mais fácil você receber um tapa de uma criança e ficar quieta do que responder à altura e dar um tapa. Então é muito mais difícil, exige muito mais renúncia. Você dá um tapa na bundinha do teu filho, exige muito mais amor, porque é fácil não bater numa criança de leve, sem raiva, do que aceitar isso. Então isso é uma prova de amor dos pais, fazer com que a criança seja disciplinada. E você começa a disciplinar a criança desde o momento em que ela nasce. Se você deixar para depois de 2 anos, agora não tem mais gente, está com 2 anos. Aqui não tem mais gente, começa agora. Não deixa a criança agredir. De jeito nenhum, isso não pode acontecer. Nunca foi assim. Por que agora? Que educação é essa? Eu não entendo. Isso é a maior inversão de valores que eu já vi na minha vida. Pois é, doutor Cecim. Quando o doutor Cecim vem aqui, a gente tem tanto assunto, que um dia nós vamos fazer um café da tarde inteirinho com o doutor Cecim, assim, para conseguir esgotar todas as nossas vontades de saber coisas. Mas, doutor Cecim, para a semana que vem, a gente gostaria muito de falar sobre como é que se prepara um lar, uma casa, não fisicamente, todo o outro aspecto, para a chegada de um neném. Porque eu sei que todo mundo que está esperando o neném, ou que acabou de ganhar, cuidou de tudo. Das cortininhas no quarto, do bercinho, de não sei o que, Mas será que só isso chega? Então isso a gente vai saber na semana que vem e, se possível, a gente vai entrar em assuntos um pouco mais complicados, né, doutor Cecim? Que a gente está, sempre que vai entrar no assunto, terminou o nosso tempo. Mas na quarta-feira que vem há de dar. Muito obrigado pela sua presença, doutor Cecim, e fiquem com a gente que daqui a pouco tem mais coisa boa pra gente.